Bom dia, gente. Hoje é a nossa terceira aula sobre o Simple Past. Será a última também, tá? E para essa aula a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A nossa coordenadora do grupo de linguagens sugeriu que a gente trabalhasse uma música, tá? E não é qualquer música. E eu aceitei a sugestão e a gente vai fazer o nosso trabalho a partir dela, beleza? Aí, qual é o conteúdo da nossa aula? Vai ser Simple Past, mas a gente vai trabalhar e reconhecer o uso dele, tá? O Simple Past, a partir da análise da música que é Antra Tutto Bene, de Cristóvão. Não conheci o cantor, mas a música é linda. Ela fala sobre a situação atual que o mundo inteiro está passando, ok? Essa questão de isolamento social. E a partir dela vai ter um exercício e um desafio que eu vou passar logo após a análise da música e a explicação, beleza? Aí a gente vai aqui, então, vou ver que o slide é pequeno. A gente vai aqui pro summary, que é o que? É o resumo das dicas, são dicas, bizus que eu vou dar para vocês, coisas simples e fáceis, mas não tudo, né? Que facilitam a detecção, tá? De quando a frase ou a oração está no Simple Past, beleza? E a dica número 1 é o que? Quando as formas dos verbos não estão no padrão ou acrescentadas da partícula ed, e também quando a frase possui a partícula did. Ou seja, tem três formas de saber se o verbo está no passado, que é o que? Se a oração está no passado. Se o verbo estiver acompanhado disso aqui, ó, ed no final dele, como aqui, ó, missed, ou seja, aqui tem miss, que é a forma padrão, aqui tem miss, é a forma padrão do verbo. A questão é que quando a gente adiciona o ed, ele fica missed, que é o que? Miss significa perder, e missed, com ed no final, significa perdeu. Ou seja, esse edzinho no final aqui, ele vai aparecer em verbos regulares, entendeu? Um verbo regular é aquele verbo que no passado a gente só precisa adicionar ed no final, que ele fica no passado. Por exemplo, o mês. O mês tá no presente. E aí a gente coloca o ed no final e fica o quê? Fica no passado. Ou seja, perde, perdeu. Ok? E também tem essa partículazinha aqui, ó, o did. O did, ele na frase, o verbo não vai mudar. Mas se ele estiver na frase, a gente já sabe que ela será no passado. Ou seja, tem uma frase aqui, ó, you eat all my ice cream. Ou seja, ele fez uma pergunta, você comeu todo o meu sorvete? Só que aqui a frase ela não está no passado, ela está no presente. Acontece que a gente só adiciona o did e a frase inteira vai para o passado, ou seja, o verbo vai para o passado. Então, you eat significa você come, mas se eu botei o did aqui, o eat já vira do passado e fica você comeu todo o meu sorvete. Aí eu digo aqui, ó, a partícula did já indica o passado. Então, já é passado. E também tem a questão dos verbos não serem regulares, igual consta naquela listinha que eu dei para vocês. Por exemplo, I had a meeting yesterday, ou seja, eu tive uma reunião ontem. Esse had aqui é o verbo have, só que no passado. Ah, mas por que ele mudou? Porque que em vez de colocar ed no final, eu coloquei tirei o VE e coloquei o D, é porque o have é um verbo irregular, ou seja, quando ele está no passado ele muda. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó. You overslept, ou seja, slept é o passado de sleep. Sleep significa dormir. Slept é o passado de sleep. Se o passado de slept é sleep, que é dormir, então seria dormiu. Aí aqui ele vai e fala you overslept, ou seja, você dormiu demais. Beleza? Aqui na segunda dica é o que? Se você não detectar partícula, que indica outros tempos verbais, como o presente, que é o do. Se você encontrar essa partículazinha aqui, ó, do, ela está indicando que a coisa está sendo ali naquele momento, ou seja, presente, o tempo presente, não o tempo passado. Então,
Se você vê do ao invés de did, você já sabe que a frase está no presente. Ou seja, do you like to wake up early? Ou seja, você gosta de acordar cedo? É como se a pessoa estivesse fazendo aquela pergunta naquele exato momento, né? Então é presente. Aí vem o futuro. No futuro, do inglês, a gente usa geralmente a partículazinha will. Ela não tem um significado próprio assim, apesar dela significar vontade, ela tem a ver com vontade, né? Mas quando a gente coloca ela numa frase, geralmente ela vai indicar o futuro, ou seja, this year I certainly will visit Ipu's water spout, ou seja, nesse ano é certeza eu visitar a bica do Ipu. Se não tivesse will aqui, ficaria I certainly visit, ou seja, é certeza visito. Então não tem como. É por isso que geralmente quando uma frase está no futuro, ela vem com expressões tipo esse aqui, ó, I certainly, ou seja, é certeza, e this year, ou seja, ele já está marcando, criando um espaço de tempo para dizer que vai fazer alguma coisa, ou seja, essas expressões ela indicam o futuro. E também tem uma terceira dica que é o que? Olhar a tradução. Se você vê na tradução da música uma coisa relacionada ao passado, provavelmente em inglês vai estar o passado também. Ou seja, provavelmente não, é bem certo que esteja no passado. A mesma coisa é que se tiver a frase no futuro, no inglês também vai estar no futuro. E aí a gente vai para o exercício, né? Que eu separei ele em 4 sessões, tá? E na primeira sessão é em relação à música. Aí é o que? Quais os benefícios que essa música pode trazer para quem ouve, levando em consideração o contexto mundial atual? Ou seja, se vocês, ao ouvirem a música, tiverem alguma ideia dos benefícios que ela podem trazer para a gente, aí você escreverá, entendeu? Eu quero que você dê uma resposta assim, com as suas próprias palavras, ou seja, sua opinião. Então não tem certo e não tem errado. Isso aqui é uma pergunta só para você responder, entendeu? Aí você copia lá, responde. Isso depois de você ouvir a música, que eu vou mandar no grupo, o link da música. Inclusive eu fui atrás da música. Aí a música é essa, né? Tem clipe e tudo. O negócio aqui era legendado, mas o YouTube barrou o vídeo legendado. Aí eu vou ver se eu encontro. No entanto, mesmo se eu não encontrar, eu ainda assim vou mandar o vídeo, a letra da música e a tradução da letra da música para ficar mais fácil para vocês, tá? Aí aqui a gente vai para a segunda parte, que é a gramática, grammar. Aí tem o que? Identificar na letra da música ao mínimo 4 versos que contenham o uso do simple past. Ou seja, você vai usar essas dicasinhas aqui e vai procurar frases, versos na música que contenham o simple present. Ou seja, contém esse tipo de situação aqui. O verbo numa forma diferente da normal dele, verbos com o ed no final, ou frases com did, ou então você olha lá a tradução e vê que está no passado, você vai lá e copia a frasezinha correspondente em inglês. Na terceira parte é questões subjetivas, ou seja, não tem resposta certa ou errada, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder isso, ela não está junta com a primeira, porque a primeira tem a ver com a música. Essa aqui tem a ver com o tema da música, então não tem que a ver com a música. Aí aqui, ó, você concorda com o isolamento social proposto pelos governos ao redor do mundo? Caso sim ou não, explique seu ponto de vista. Aí você copia e dá lá a sua resposta. Mesma coisa aqui. Qual o papel dos sentimentos, como por exemplo a empatia e o amor pelo próximo? Claro, tem outros sentimentos, né? Nesse momento de isolamento social, aí você vai lá e responde também. Na parte 4 é um desafio que eu propus para vocês, o Social Challenge, que ou seja, é um desafio social. Ele tem a ver com hashtags, que é o quê? Você vai lá, ouvir a música e tudo, prestar atenção na letra, e você vai identificar versos que indicam positividade, ou seja, eu gostei desse verso aqui porque ele diz que vai ficar tudo bem e essas coisas assim, e você vai lá e posta com a hashtag, né? Aí você marca, sei lá, marca JCA, por exemplo, bota lá hashtag estudo domiciliar, hashtag fica em casa, mas você vai pegar o verso da música, ou você pode postar a própria música, ou um estrofe,
Você que sabe, também pode ser em qualquer rede social. Você simplesmente pega uma parte da música que você gostou, copia, cola lá na rede social que você desejar e é isso. A atividade você copia no caderno e manda para mim através de fotos para eu fazer o acompanhamento e a parte 4 você tira print. Simples assim. Essa vai ser a atividade dessa semana, beleza? Stay safe, good work. A gente se vê.